Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios, blog do Alberto Xavier. Aqui de São Paulo agora eu converso com o ex-prefeito, ex-governador João Dória. João, é um prazer, querido, tê-lo de volta aqui à Rede Pernambuco de Rádios. Muito obrigado por nos receber, para bater esse papo, falar um pouquinho aí sobre essa sua agenda, essa sua missão, e falar um pouquinho também da política nacional, da economia. Afinal de contas, a política interfere na vida de todo mundo. Alberto, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por você estar aqui em São Paulo, representando o seu estado, o estado de Pernambuco, e mais uma vez, tendo a satisfação de falar com seus ouvintes, seus internautas. E aí está nessa missão, está envolvido aí com líder, empresários de todo o mundo. Como é que tem sido aí esses dias e a importância também dessa instituição para o Brasil? Alberes, o LIDE completou este ano 20 anos de atividade, 2 décadas servindo o Brasil. O LIDE hoje tem mais de 4.000 empresas associadas no Brasil e no exterior, tem 18 unidades internacionais, 22 unidades aqui no Brasil. É o maior agrupamento empresarial do país, isso não desmerece nenhuma outra entidade, associação ou grupo que tenha um perfil semelhante, mas mostra a grandeza e dimensão do LIDE conquistado ao longo dessas 2 décadas. Temos um comitê de gestão extremamente robusto e significativo, dos quais participam 3 ex-ministros de Estado, são 5 pessoas, meu filho João Dória Neto, Luiz Fernando Furlan, ex-ministro de Indústria, Comércio e Desenvolvimento no governo do presidente Lula, Celso Laffer, ex-ministro de Relações Exteriores no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central na gestão Lula, na gestão Dilma Rousseff, e ex-ministro da Fazenda no governo Michel Temer. E, além disso, temos 34 áreas de atuação, também onde temos 9 ex-ministros de Estado comandando essas unidades. Ou seja, é um grupo robusto, consistente, significativo e que trabalha nos grandes temas sociais e econômicos pelo Brasil. Qual tem sido o papel, a função do senhor aí dentro desse grupo? Ajudar, apoiar, colaborar. Eu não tenho uma função executiva. Quando retornei da vida pública para a volta ao setor privado, mantive a estrutura que o LIDE já tinha, que funcionava muito bem, por sinal, e ela está absolutamente preservada. Então, entrei como um co-chairman, ao lado do Henrique Meirelles e do professor Celso Laffer, para colaborar nas análises e nas perspectivas, principalmente da expansão do LIDE, nas temáticas de abordagem e nos campos de atuação. A expectativa para o cenário econômico é bom? É boa. Ontem até nós fizemos uma reunião para uma primeira análise. Entendo que a boa surpresa deste governo Lula, ao término desse primeiro ano, dos primeiros 12 meses, é exatamente a área econômica, com Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Ele surpreendeu a todos com uma postura de diálogo, uma postura sensata, de equilíbrio, eu diria até com uma boa dose de humildade, para saber ouvir os setores produtivos, o mercado financeiro como um todo e os setores competentes na área de investimentos internacionais, os grandes fundos, as grandes corretoras, os bancos internacionais e também as empresas que estão com investimentos consolidados aqui no Brasil. Isso ajudou a melhorar o discernimento dele em relação à economia. O arcabouço fiscal, a meu ver, foi uma conquista, longe de ser o ideal, mas deu alguns passos adiante, e a reforma tributária que se aproxima, ela deve ser votada agora nos dias 18 e 19, em última instância, na Câmara Federal. Não é a reforma dos sonhos, é a reforma possível, mas ela é melhor do que a situação fiscal hoje do país. Então, são indicadores que vão contribuir, na nossa visão, positivamente para os resultados econômicos do Brasil em 2024. Nós não teremos nenhum crescimento exuberante, mas o Brasil vai crescer. E, ao crescer, vai gerar empregos, vai gerar oportunidades, e isso ajuda a estabilizar a economia do país e permite também que a pauta seja a pauta positiva, como ampliar os investimentos, principalmente investimentos externos no Brasil, e como consolidar os investimentos que aqui estão com segurança jurídica e uma plataforma fiscal mais equilibrada.
O ex-presidente Bolsonaro se posicionou contra a reforma tributária. Inclusive, eu tive a oportunidade de, na semana dessa reforma ser votado lá no Senado Federal, conversar com ele sobre esta reforma. O que é que tem de ruim na sua visão, na sua opinião, nesta reforma para o povo brasileiro? A reforma, de forma geral, repito, longe do ideal, Alberes, é uma reforma melhor do que o atual status que temos na política fiscal do Brasil. Onde ela precisa melhorar um pouco é no atendimento às demandas dos governadores do Sul e do Sudeste. Com justiça, eles se sentem prejudicados, e foram, de fato. Portanto, alguma correção pode haver ainda nessa nova votação na Câmara Federal, para não haver uma incidência, uma imputação de uma injustiça fiscal aos estados do Sul e do Sudeste do país. Afinal de contas, o Sul e Sudeste representa 71% da economia brasileira. Não é justo você penalizar aqueles que estão gerando emprego e gerando renda para o país. É justo e adequado que você estimule os outros estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a terem um desenvolvimento mais acelerado, mais forte, mas não em prejuízo da região Sul e Sudeste. Eu diria que este é o maior reparo. O segundo reparo, o setor de serviços ficou que é o setor que mais contribui com a economia brasileira, na geração de impostos e na geração de empregos. Algumas áreas ficaram, eu diria, com um certo prejuízo acumulado diante dessas transformações, o que também pode ser melhorado, pode ser ajustado nesses últimos dias no debate e na votação na Câmara Federal. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve aqui essa semana, ele fez uma visita. Como foi essa conversa? O que é que você pode nos adiantar desse encontro? O presidente Geraldo Alckmin é uma pessoa sensata, equilibrada, uma pessoa do bem. Eu tenho muito respeito, muita estima por ele. Nunca diminuí este respeito e admiração que tenho por ele, embora tenhamos tido nos últimos anos posições distintas na política, mas isso faz parte do jogo. Até coincidentemente, Geraldo Alckmin e eu torcemos para o mesmo time, o Santos Futebol Clube, mas se torcêssemos para times diferentes, poderíamos ter uma final de campeonato, posições distintas um do outro. Mas isso não implicaria em que não tivéssemos um bem-querer e um nível de respeito como sempre tivemos. Então ele teve um gesto de muita grandeza, característica de Geraldo Alckmin, de nos fazer uma visita num domingo, fora de agenda oficial, sem automóvel oficial, sem segurança. Ele veio dirigindo o seu próprio carro até a minha casa, tomamos um café longo, quase 2h30 de conversa, e reativamos uma velha e produtiva amizade. Em relação ao PSDB, após as prévias que teve no ano passado, o partido teve uma queda e teve aí a eleição. Marconi Perillo foi alçado aí à presidência desse partido. Como é que você vê o futuro do PSDB, um partido de história, que já governou esse país, que teve bons governos, até aqui em São Paulo mesmo? Eu estava conversando há poucos instantes com o secretário Kassab, e antes de entrevistá-lo, na antessala, muitos prefeitos do interior de São Paulo, que é do PSDB, dizendo que vai para o PSD. O que é que está acontecendo com esse partido, que já teve um protagonismo grande no país e está em queda livre? Bem, eu prefiro, Alberto, não ser comentarista do PSDB. Eu não sou mais filiado ao PSDB, tenho respeito pelo PSDB e guardo boa memória do período em que, por 22 anos, fui filiado ao PSDB. Eu torço apenas para que ele tenha uma conduta correta, e agora vale mencionar positivamente, tendo em vista a eleição de Marconi Perillo para presidir o PSDB. Um homem íntegro, correto, experiente, governador 4 vezes no seu estado de Goiás, senador da República por 2 vezes, um homem experiente, vivido e agregador. Eu acho que ele pode contribuir para o PSDB. Em relação à governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, você teve a oportunidade de visitá-la lá em Caruaru, quando ainda era prefeita. Eu acompanhei aquela agenda. Uma eleição que quase ninguém acreditava, porque não tinha estrutura partidária, não tinha dinheiro, não tinha grupos tradicionais lhe apoiando, e ela teve aí uma vitória muito bonita. Está aí completando aí 1 ano. Tem conversado com a governadora, já teve a oportunidade de receber a visita dela aqui em São Paulo, tem previsão de ir até o estado de Pernambuco?
Nós estivemos juntos, sim, há um mês praticamente, quando a realização de um evento da Comunitas, do qual nós fazemos parte, e ela faz parte, aliás, desde o tempo em que era parlamentar, depois como prefeita de Caruaru e segue agora como governadora do estado de Pernambuco. É um grande valor, dos melhores valores da política brasileira, a Raquel Lira, não só pela sua herança, o seu DNA, filha de quem é, uma família também de bons políticos. João Lira foi vice-governador, foi governador do estado de Pernambuco, uma pessoa idônea, correta, sensata e equilibrada. E Raquel tem todas essas qualidades e tem a dinâmica de uma boa gestora. Torço muito para que ela continue tendo êxito à frente do governo de Pernambuco. Não é fácil ser governador, eu sei disso. Fui governador, fui prefeito do maior estado brasileiro, sei que as missões são duras e difíceis, mas a meu ver, ainda que à distância, ela vem cumprindo bem esse papel, e sobretudo de uma forma democrática e de uma forma apaixonada pelo seu estado e pelo povo de Pernambuco. O senhor pretende visitá-la lá em Pernambuco? Tão logo possível, sim. Nós já combinamos para que ela possa ter uma participação num evento que o LIDE vai fazer em Nova York, no próximo mês de maio, na Brazilian Week. Ela é convidada oficial para estar lá. Ela não pôde ir o ano passado, embora tenha sido convidada, mas pode ser que antes dessa oportunidade tenhamos uma visita a Pernambuco, até porque temos lá o LIDE Pernambuco, sob a direção do Drayton, que é um excepcional dirigente de unidade, das melhores, aliás, que o LIDE possui aqui no Brasil. São 22 unidades e Pernambuco se destaca entre as melhores destas unidades do LIDE no país. O senhor teve uma participação na política rápida, mas marcante. O senhor teve a oportunidade de governar a maior cidade do país, que é uma cidade muito desafiadora, e fez uma gestão aqui, eu poderia dizer, de destaque, porque se a sua gestão não fosse aprovada, a população de São Paulo não tinha lhe aprovado para o governo do estado de Pernambuco. E teve o estado de São Paulo, digo. Em relação à política, o senhor saiu do PSDB, não disputou a eleição de 2022, ainda pretende disputar algum cargo político? Como é que está a sua cabeça? É uma pessoa muito jovem, que tem uma visão muito ampla, tem uma desenvoltura muito importante no país. O que é que passa na sua cabeça e como é que está essa situação? Alberes, primeiro, muito obrigado. Obrigado pelas considerações feitas por você, um jornalista experiente, embora jovem, muito experiente, vale muito para mim. E muito grato pela forma com que você se dirigiu e as palavras que você a mim imputou. Eu não desejo voltar à política, retornei à vida privada, fiz 6 anos de vida pública, venci todas as eleições que disputei, 3 prévias do PSDB, e prévias do PSDB não são fáceis. Foi o único, aliás, no país que disputou as 3 prévias sucessivas de um partido com a dimensão do PSDB, e as venci. E venci também a eleição para a Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno, historicamente a única eleição liquidada no primeiro turno na cidade de São Paulo, e também venci em 2018 a eleição para o governo do estado. Então me sinto feliz, realizado, não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento em relação à política, mas agora é hora de voltar da onde eu vim, ou seja, da vida privada, e também o convívio com a família, com os amigos, que agora eu tenho podido conviver, tratar e agir de forma mais carinhosa com as pessoas que eu gosto, porque na política a dinâmica e as demandas são tantas que muitas vezes você quase que robotiza as suas ações. Eu agora, de volta ao setor privado, estou podendo compreender melhor pessoas, situações, também agir com um nível de equilíbrio de vida e de sentimentos. Então, estou feliz na vida privada, de onde eu não pretendo sair, mas isso não impede, Alberes, que eu me mantenha um cidadão que gosta do Brasil, dos brasileiros, que gosta de São Paulo. São Paulo é a síntese do Brasil. Aqui é o maior estado do Nordeste fora do Nordeste, o maior estado do Centro-Oeste fora do Centro-Oeste, do Norte fora do Norte, da região Sul e do Sudeste fora dos seus respectivos estados. Então, tudo aquilo que eu puder fazer pelo bem do Brasil, através da sociedade civil, eu vou fazer. Em relação ao ministro da Economia, o Fernando Haddad, o senhor no início da entrevista teceu elogios da condução que ele vem fazendo. Ele tem conversado com o senhor, tem pedido opiniões. Diante desse trânsito que o senhor tem dentro do empresariado e essa desenvoltura, o senhor tem procurado também contribuir com sugestões dentro dessa missão que lhe foi conferida, que não é fácil? Sim, a resposta é sim, e boa percepção da sua parte.
Eu entendo, e já fiz aqui um elogio público, sincero e verdadeiro ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem trabalhando com bom senso e de forma construtiva, a meu ver. Ele vai participar de um evento que faremos agora em janeiro, imediatamente após o World Economic Forum em Davos. Ele estará conosco no Brasil Economic Forum em Zurique, na Suíça, ao lado de outros ministros brasileiros, um número significativo de empresários do país, construindo pontes para novos investimentos no Brasil. Novos investimentos se traduzem mais empregos, mais impostos e mais prosperidade. O senhor disse que não pretende mais disputar cargo na política. Ano que vem tem eleição. Vai participar da eleição aqui da Prefeitura de São Paulo? Não, como cidadão, sim. Politicamente, não. Eu repito, eu não tenho nenhuma vinculação partidária, não pretendo ter, nem vínculo de nenhuma ordem. Mas, obviamente, na condição de ex-prefeito e ex-governador, se puder contribuir e ajudar com o debate construtivo para uma cidade melhor, mais justa, socialmente mais equilibrada e economicamente mais próspera, assim o farei. O governo de Tarcísio aqui em São Paulo está chegando ao seu primeiro ano. O senhor se sente representado e satisfeito com o comando? Sim, de forma geral, sim. O governo Tarcísio vem cumprindo bem o seu papel. Tecnicamente, ele aponta na direção certa. É um governo liberal, com uma visão correta de desestatizar, colocar em mãos privadas aquilo que o setor tem mais competência e mais capacidade de investimentos do que o setor privado. Tem demonstrado boa sensibilidade, acho que segue no bom caminho. Você tem conversado com ele? Tenho, não com muita frequência, mas tenho, e também com vários dos seus secretários. E, repito, ele está no bom caminho, eu desejo que ele continue, para o bem de São Paulo e bem dos brasileiros que aqui vivem. O nome dele é lembrado para presidente da República. Você acha possível ele estar numa disputa em 26? Esse pleito está muito antecipado lá em Brasília. A gente conversando com os parlamentares, nós observamos já essa pauta de 26, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro tem feito agendas pelo país afora. Semana passada estava lá no Nordeste, no vizinho estado do Rio Grande do Norte. Como o senhor observa esse cenário político para 26? Bem, é um cenário sobre o qual eu prefiro também não tecer muitos comentários, mas é um direito do governador Tarcísio Gomes de Freitas, se ele desejar entender que pode ser candidato, é um direito que ele tem politicamente, ele pode ter esta oportunidade. Ele dirige, comanda o estado economicamente mais forte do país, o estado demograficamente mais denso. 46 milhões e meio de brasileiros vivem aqui. Cabe a ele também, por sensibilidade, avaliar. Mas, repito, ele vem cumprindo bem o seu papel à frente do governo de São Paulo, e nisso eu fico satisfeito como ex-governador e alguém que vive no seu estado, tendo uma conduta correta e objetiva à frente do governo de São Paulo. Como você avalia a figura do ex-presidente Bolsonaro? Eu prefiro não fazer comentários sobre o ex-presidente Bolsonaro, porque durante o período da pandemia eu fui um crítico e um opositor a ele, não do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista por razões mesquinhas, pequenas da vida política, e sim pela circunstância de que eu defendia a vacina e defendia que a pandemia deveria ser tratada como uma pandemia, e o presidente Bolsonaro tinha um outro entendimento, dizia que era um resfriado e que a cloroquina resolveria. Não era um resfriado e a cloroquina não resolveu. A vacina que nós trouxemos, 126 milhões de doses da vacina do Butantan, ajudaram a salvar milhões de brasileiros em todo o Brasil. Então, apesar do enfrentamento, felizmente eu escolhi o lado certo. O papel da oposição lá no Congresso Nacional ao presidente Lula, o senhor julga que eles têm se comportado de forma correta? Qual é a sua análise em relação a este parlamento? O parlamento é o retrato do país. No processo democrático, você tem que compreender o contraditório, mesmo aqueles que possam não ter uma opinião igual à sua, ou que você não aprecie esta ou aquela manifestação, mas é o retrato do país. É fruto do voto direto e soberano da nação em todas as suas regiões. O Congresso, de maneira geral,
eu diria, Senado e Câmara, têm procurado cumprir bem o seu papel e garantir também a sua autonomia. Eu destaco o esforço, em especial, do senador Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado e do Congresso Nacional. Louvo a forma com que ele tem conduzido a sua missão à frente do Senado e do Congresso, e respeito também Arthur Lira como presidente da Câmara, igualmente pelo esforço na pauta econômica, em especial. E isso é um ganho, é uma conquista, e graças à liderança dele, nós teremos a votação da reforma tributária antes do final dessa legislatura. João Dória, muito obrigado ao senhor pela essa gentileza que sempre estamos aqui em São Paulo, você conversa conosco, dá opiniões sobre essas pautas de interesse do povo brasileiro. O estado de Pernambuco tem um grande carinho, espero logo tê-lo lá em Pernambuco, a reunião do líder, e com a nossa governadora Raquel Lira para dialogar e levar suas experiências e com a sua força também levar investimentos, empresas para o estado de Pernambuco. Foi bom tê-lo aqui na Rede Pernambuco de Rádio no blog. Desejo ao senhor muito sucesso. Alberes, muito obrigado mais uma vez a você. Tantas e tantas vezes eu, quando prefeito, depois como governador, inúmeras vezes, aliás, graças à nossa Marcinha, que está aqui ao nosso lado nos acompanhando, que nos ajudou sempre a fazer pontes, eu diria até viadutos, entre o seu blog, a sua emissora de rádio, os seus ouvintes, os seus internautas e a minha pessoa, seja como prefeito, depois como governador e agora como cidadão de volta ao setor privado. Então, muito grato a você, obrigado a Márcia também, grato àqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento, torcendo por Pernambuco, é uma terra muito querida, eu tenho muitos amigos em Pernambuco, quero deixar um abraço a todos, espero rever em breve Raquel Lira, minha querida amiga, deixo um registro também de satisfação de ver o trabalho que João Campos vem realizando à frente da Prefeitura do Recife, um jovem operoso, dedicado, tem o DNA do seu pai, que foi um grande governador do estado. Então, torço muito para que Pernambuco possa continuar crescendo, diminuindo as suas diferenças sociais e sendo um estado de profundo respeito. Muito obrigado, Alberes. Boa semana para você. Muito obrigado. Vimos aí o ex-governador João Dória, reportagem Alberes Xavier. Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios. Uma rede estadual com força local.